Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Irmãos, eu vou ler a palavra hoje. Quem tem Bíblia? Deixa eu ver a Bíblia. Levanta a Bíblia. Quem está com a Bíblia aí? Alguém levantou o celular, não tem problema. Se for usado só para leitura bíblica, estamos juntos, tá bom? Não tem problema. Eu acredito em você que você não vai mentir para o pastor, né? Muito menos para o Espírito Santo. Ô, louco, pastor. Abre a sua Bíblia em João capítulo 21 e eu garanto para você, pega a caneta, vai anotar uma série de versículos bíblicos que nós vamos expor hoje, não é? E uma série de textos bíblicos, então preciso muito da sua atenção para você entender o raciocínio que a palavra de Deus está nos trazendo aqui e o ensinamento que Deus vai nos trazer, né, através da pregação da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Santificação não é você ler a Bíblia. Santificação não é você orar. Santificação não é você escutar muitos sermões. Isso não é santificação. Santificação é você escutar um sermão e impactar você e mudar você. Santificação é você ler a Bíblia, ela confrontar você e mudar algum aspecto da tua vida. Santificação é você ter um tempo de oração tão grande com o Senhor que Ele incomoda em alguma área da tua vida para você mudar e você melhorar como pessoa, como cristão, como pai, como mãe, como cidadão dessa cidade aqui. Amém? Vamos lá então. Palavra de Deus, João capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Esse texto tão conhecido, você sabe que o seu pastor ama esse texto. Aliás, o capítulo 21 de João. O capítulo 21 de João não poderia faltar na Bíblia, né? Tem tantos ensinamentos aqui que ele não poderia faltar. Especialmente aquilo que eu vou ler agora, 15, 16 e 17 de João 21, que diz assim, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus respondeu, e ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Senhor, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então é certo e seguro que o texto está dizendo sobre o amor de alguém que deve ter por Jesus, deve ter por Deus, e que o amor por Deus, por Jesus, o amor por Ele, não é uma resposta. O amor não é uma resposta, o amor por Deus é uma atitude, é uma ação. Esse texto é incrível porque muitas pessoas falam do episódio onde Pedro traiu Jesus 3 vezes e agora Jesus pergunta 3 vezes. Com certeza Jesus estava querendo tratar de Pedro. Mas é muito mais profundo do que isso. E esse momento particular que Jesus teve com Pedro foi fundamental. Aliás, Jesus ama ter momentos particulares com a gente. Foi fundamental para o propósito que Deus queria realizar na vida de Pedro e através da vida de Pedro. Você quer viver algo sobrenatural? Tenha tempos íntimos com o Senhor para Ele confrontar você, para Ele tratar de você. No versículo 15, ele diz assim: depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele estava certo e seguro dizendo, o mestre queria deixar claro para Pedro que não poderia haver nada entre Pedro e Jesus. Não poderia existir nada que pudesse impedir Pedro de amar a Jesus. O amor de Pedro teria que ser prioridade, e é absolutamente verdadeiro que o amor cristão por Jesus deve ser exclusivo.
E é a única coisa, minha irmã, a única atitude que nunca houve um excesso conhecido. Quanto mais você ama, ainda tem espaço para você amar mais ainda. Quanto mais você ama o Senhor, existe um espaço para você amar muito mais ainda. Para você se achegar mais ainda ao Senhor. A pergunta se refere a apenas uma coisa, e esse é o amor de Pedro por Jesus. Ele diz, se ele ama, ele quer saber se Pedro ama. Eu quero lembrar você que Pedro não cumpriu o que prometeu, o que ele deveria ter cumprido. Lá em João, por favor, quem vem comigo em João? Eita glória. João capítulo 13, versículos 36, 37 e 38. Diz assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Pedro prometeu que não abandonaria Jesus. Pedro prometeu até que morreria por Jesus. Há muitos entre nós que dizem a mesma coisa, falam a mesma coisa, prometem, mas não conseguem entregar. Pedro prometeu e não entregou. O problema aqui não era a traição, o problema aqui era o amor de alguém por Jesus, e esse alguém chamado Pedro. Pedro, quanto você me ama? Gostaria que essa pergunta ressoasse no nosso coração, ressoasse na nossa alma, o quanto nós amamos o Senhor, o quanto o amor que temos pelo Senhor tem suporte para nos manter em pé. Se eu perguntar aqui para todo mundo, aqui para todos vocês, vocês amam Jesus? Todos vocês possivelmente vão responder que sim. Mas o amor não é uma resposta. O amor é uma atitude. Está certo, seguro que Jesus disse para ele assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, te amo, Jesus. Jesus não ficou alegre, falou, que legal, Pedro, você se acertou, agora você me ama, Pedro, que legal. Jesus não falou isso para ele. Jesus falou, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda ele disse, pastorei. Pela terceira ele disse, apacenta. Ele disse na primeira, mais do que a esses outros, mais do que tudo. Talvez mais do que todos juntos, ou mais do que todos, ou das pessoas que você ama. E nós amamos pessoas. Nós amamos pessoas que estão à nossa volta. Mas Jesus está perguntando, quem que você ama mais? Quem é o amor maior da tua vida? E ele mostrou claramente que o amor não é uma resposta, é uma atitude. Se você ama, faça alguma coisa, Pedro. Porque o amor, ele exige uma atitude. Se eu já disse isso, eu vou dizer de novo. E eu falo todos os dias para a dona Evelyn que eu a amo. Isso é uma praxe da nossa casa. A gente está no telefone, quando vai antes de desligar o telefone, às vezes eu sou chique. Eu falo assim, love you. Eu sou chique, então às vezes mas eu falo, te amo, love you. A gente fala isso de manhã, quando acorda. A gente fala isso quando se encontra depois. Quando eu vou sair de casa, eu falo, te amo, bem, estou indo. E a gente se encontra, fala por telefone, é natural. Mas se eu falar a vida inteira, o dia inteiro para ela que eu a amo, e não demonstrar esse amor, ele é discutível. Se não tem ação, ele é discutível. Amor não é uma fala. Amor é uma ação, é uma atitude, é um movimento. Não adianta você falar que ama Jesus e você continua sentado numa poltrona bela e formoso sem atitude. Ele disse, cuida das minhas ovelhas, cuida da igreja, cuida das pessoas que estão chegando, cuida do povo, cuide de alguém. É certo e seguro que o amor que a gente tem por Deus tem que ser derramado na vida de alguém, alguém tem que ser impactado por isso. Aí de novo pergunta, Senhor, me amas? Jesus perguntando, né? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Fecha teus olhos um pouquinho.
Tenta ouvir Jesus perguntando para você: você me ama? Tenta ouvir de Jesus essa palavra. Ô João, Maria, você que está aqui hoje, Jesus pergunta para você: você me ama? Pastor, eu amo, eu estou na igreja, estou no meio, estou junto, sou dizimista, venho para a escola bíblica, estou aqui toda hora. Jesus está perguntando: faça alguma coisa. E vou dizer de novo: você vir na igreja não está dizendo que você ama Jesus. Está dizendo se você faz algo, se você tem ação, atitude. Tem crente aí? Se Jesus está te perguntando, qual é a resposta que você pode dar para Ele? Ele quer a tua resposta também. Qual é a resposta que você tem para Ele? Senhor, eu te amo. Se alguém ama Jesus, por favor, leva as mãos lá em cima e diga para Ele: Jesus, eu te amo. Vai, mas declara isso, mas declara com a alma, diga assim: Jesus, eu te amo. Aleluia. Estava na cena toda, tinha muitas coisas que vinham na cabeça de Pedro. E eu quero ler algo importante, num momento importante que não estava distante de Pedro, essa cena. E é importante a gente lembrar isso. Está virando um pouco a página, volta uma página, está no capítulo 13 de João, versículos 21 a 30, que diz assim, ó. Você conhece a história, mas eu quero ler para você. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Foi João que escreveu esse livro aqui, esse evangelho. Então João está falando sobre ele. Eu amava Jesus, a quem Jesus amava. E esse fez Simão Pedro sinal. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus. Olha que frase, irmãos. Olha que frase. É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, ou seja, um pão pronto para ser saboreado, pronto para ser degustado. Jesus estava dizendo de alguém que estava na mesa dele, alguém que ele tratava com deferência, alguém que ele estava mais próximo dele, alguém que andava com ele. Ele disse assim: deu um pedaço de pão. Diz assim o texto: tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Eu tenho uma palavra para você. Deus está derramando coisas sobre a sua vida. Isso não te blinda de trair Jesus. Você está sendo abençoado por Ele. Isso não te blinda de trair Jesus. A única coisa que te blinda de trair Jesus é amá-lo profundamente. É amá-lo de verdade. Não um amor religioso, mas um amor de relacionamento. Você receber bênçãos não significa que você não traz Jesus. Esse texto mostra muito claro que aquele que andava com Jesus tinha interesses paralelos. Ele tinha interesse no dinheiro. Não esqueça que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,9, versículo 10 também, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, não é você ter dinheiro que é a raiz dos males, não é você querer ter mais dinheiro que é a raiz dos males, mas é o amor ao dinheiro. Nós precisamos amar o Senhor Jesus realmente acima de todas as coisas, de tudo. Ele deve ser o nosso amor maior. Eu amo minha família. Eu amo profundamente minha esposa. Eu amo minhas filhas. Eu amo os meus genros. Nossa, magia é forte. Mas eu amo profundamente a minha casa. Eu amo estar com a Evelyn, estar com as minhas filhas. Faz um bem enorme para mim. Eu amo estar com ela.
Eu não sei se você sabe, mas vou te contar uma história rápida. Quem conhece a história da Ana quando era pequena? Quem conhece? Quem não conhece? Ele é melhor dizendo, quem não conhece? Vale a pena contar. Tem muita gente que chegou aí e não conhece. Há anos atrás, quando a Ana tinha próximo de 10 anos, devia ter uns 9 anos, nós estávamos aqui na igreja. Naquela época não tinha culto pela manhã, no domingo. Nós temos apenas a escola bíblica infantil. Vou contar rápido, sem detalhes, mas eu quero contar para você. Naquela época, eu estava aqui em cima junto com os músicos. Eu era um cidadão que me envolvia muito com a música da igreja. E eu estava aqui junto com os músicos, me preparando para o encerramento da escola bíblica. E alguém veio para mim e falou assim: pastor, é para o senhor descer porque a Ana, sua filha, não está passando bem. Pensei, alguma coisa de criança, estava acabando de aceitar, já vou descer. Só que em seguida veio uma outra pessoa dizendo assim: pastor, é sério, desce. Aí eu desci, entrei numa salinha. A senhora conhece essa história, pastor? Aí entrei numa salinha ali, onde era a secretaria da escola bíblica. A Ana já estava sentada numa cadeira branca, igual uma folha de sulfite. Ela estava branca, ela não conseguia falar, ela chorava. E metade do corpo dela tinha paralisado. Ela sorria e nada funcionava. Do lado esquerdo não funcionava. Ela estava ali, estava daquele jeito. Eu, pai, pastor, eu orei como pai. Eu fui lá, botei a mão em cima dela e orei, e repreendi aquele mal, o que estava acontecendo na hora. Não é? Aí eu via ela desse jeito, falei para ela: liga para a pediatra, para ver se ela atende a Ana agora. Fomos até a pediatra. Saindo daqui da igreja, no caminho do pediatra, que ela morava ali na Rua do Retiro, saindo daqui, indo para lá, a última frase que a Ana falou naquele dia, ela disse assim: pai, estou morrendo. E a gente chegou lá na pediatra. A pediatra fez todos aqueles exames de bater no joelho para ver o reflexo que ela tinha nos cotovelos, olhar a pupila dela, tentar entender. Parecia que a Ana estava um pouquinho melhor. E ela olhou para mim assim e falou: pai, sai daqui, vai direto para o hospital e acha um neuropediatra para ela. Eu tinha um plano de saúde bom naquela época, o Bradesco Saúde. Ela falou assim: vai direto para lá e acha um neuropediatra. Cheguei lá na porta do hospital, fui lá, não tinha um neuropediatra no hospital. Peguei o telefone, liguei para o meu pastor, o pastor Jorge, que é o avô dela, e eu liguei para ele e falei: está acontecendo isso. E ele morava em Campinas. Ele falou: vem para cá, vamos orar por ela. Cheguei na casa dele umas 10h30, 15 para as 11, ela colocou ela na cama. O pastor Jorge orou de tudo quanto é jeito, orou, ungiu. Ficamos ali um tempo orando, mas orando forte mesmo, não é? Naquele quarto, orando pela Ana, tal. Ela deu uma recobrada. Chegou na hora do almoço, sentamos na mesa para almoçar. E quando nós estávamos sentando na mesa para almoçar, o evento veio 3 vezes pior do que o primeiro. A Ana desmaiou, vomitou muito, desmaiou, perdeu o sentido. E eu pego minha filha no colo. Veja a cena: eu pegando a minha filha no colo, indo para o carro, indo para o hospital Vera Cruz, um bom hospital em Campinas. Nós chegamos lá no hospital, os médicos chegaram, pegaram a Ana, viram que ela não estava bem, e nós ficamos ali. Foi passando o tempo, exames foram sendo feitos, de tudo que você imagina, que chegou de sangue, de urina, raio-x, tomografia. Foram vários exames que foram feitos. O último exame que eu me lembro estava acontecendo lá por umas 3 e pouco da tarde, mais ou menos, e o último exame foi tirar líquido da coluna dela. E o médico disse para mim: esse exame aqui vai de helicóptero para São Paulo, que eu preciso de resposta logo. Chegou uma hora, nesse tempo, que nós estamos naquela sala, nós não saímos daquela sala, daquele quarto, não sei se era um semi-intensivo, mas só estava a Ana ali deitada. Ela estava deitada numa maca e tinha uns 10 médicos em volta dela. Uns 10. E um deles se destaca, vira para mim, olha para mim e falou assim: pai, vai para casa, vai buscar uma roupa para internar a sua filha. Nós estamos perdendo ela e eu não sei o que está acontecendo. E eu peguei o carro, entrei no meu carro, fui falando com Deus, fui orando ao Senhor. Falei: Deus, o que está acontecendo? O Senhor está querendo falar algo comigo? Irmãos, eu estou falando diante de Deus. O Senhor está querendo falar algo comigo? Eu falei. Deus falou: sim, eu estou querendo falar algo com você. Eu falei: então fala, pai. Ele falou assim: eu quero te ensinar que o meu reino é mais importante que a tua família. Que você tem que amar mais o reino do que a tua casa. Eu falei: tá bom, pai.
Eu me emociono até hoje de contar a história, mas naquele dia não tinha nenhuma emoção. Eu falei, tá bom, senhor. E eu chamava a Ana de pequena de mel, porque ela é muito beijoqueira, beija a gente toda hora. Então eu falei assim para Deus no carro, Senhor, faz o seguinte, pode levar o meu mel. Pode levar. Naquela época nós tínhamos culto às 3 da tarde e às 8 da noite. Falei, Jesus, pode levar o meu mel. Eu não vou nem fazer velório. Eu enterro ela e o senhor vai encontrar o pastor mais animado pregando no domingo à noite. Cheguei na minha casa, parecia um doido. Subi no quarto, onde era o quarto dela, no andar de cima da casa. Cheguei lá, abri o guarda-roupa dela, olhei uma roupinha para enterrar minha filha. Eu não peguei roupinha para internar. Peguei um vestido que tinha algumas flores azuis, que deixava ela ter uma pelinha branca, ela ficava muito bonita com aquele vestido. Eu peguei o vestidinho, eu peguei o enfeite de cabeça, eu peguei uma meia, o sapatinho, olhei aquilo, falei, ela vai ficar bonita. Pego tudo aquilo, ponho numa sacola, pego o carro e vou para Campinas. Quando eu chego em Campinas, quando eu chego no hall, quando eu ponho o pé no hall de entrada do Hospital Vera Cruz, vem a Ana toda decoradinha, assim, epa, toda serelepe, alegre, corada. O médico estava no hall de entrada do hospital, aquele médico que pediu para eu ir para casa, e ele falou assim, eu lembro dessa cena, ele falou assim, pai, eu não sei o que aconteceu, de repente ela voltou. Eu fiz tudo que a ciência me tinha à disposição naquela época para investigar. Eu não duvidava do milagre, eu queria fortalecer o milagre. Nós procuramos tudo, fizemos todos os exames no cérebro da Ana, uma menina extremamente inteligente, as duas, né? Puxaram a mãe. Mas assim, fizemos todos os exames. Ana Joyce aprendeu, as duas aprenderam inglês sem nunca estudar inglês. Né? E fizemos todos os exames em São Paulo, em clínicas, de ficar internada, o exame do sono, tudo que você imagina, de reação do cérebro, tudo, e nada aconteceu. Talvez você pergunte, aí, pastor, como é que o senhor está com a sua família? Eu amo muito mais a minha família do que naquela época. Mas você não tem ideia como o meu amor por Deus cresceu. Nada e ninguém pode ficar entre você e o seu Deus. Nada. Talvez dizer igual o apóstolo Paulo, quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, nem anjos, nem potestades, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero saber nesta noite, tem alguém aqui que ama Jesus de verdade? Por favor, faz um barulho aí se você ama. Se você ama. Oh, glória a Deus. Meu irmão, é tão importante, talvez importante ou tão difícil, eu não consegui ainda imaginar se é importante ou se é difícil, qual foi a razão disso, mas é tão importante, eu posso dizer os dois, e tão difícil amar a Deus, de verdade, que ele resolveu fazer um mandamento para isso. Abra lá em Mateus capítulo 22, versículos 36. Capítulo 22, versículos 36, 37, 38. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e esse é o grande e primeiro mandamento. É tão importante ou é tão difícil de amar a Deus que você fala, mas é bem complicado isso. Não é tão assim, a gente precisa entender que Deus resolveu fazer um mandamento para você. Mandamento não se discute, irmão, ou você cumpre ou você não vive.
Ele deixou o mandamento de você amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ele está dizendo, ele colocou como mandamento. E lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, ele traz uma maldição. A Bíblia está dizendo assim: aquele que não ama o Senhor seja anátema. Ele faz um mandamento de você amar a Deus, talvez pela dificuldade, ou talvez, meu irmão, por outras coisas, mas eu acho que a dificuldade, ou pela importância disso. Mas ele diz assim: aquele que não ama o Senhor seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que se quem não ama é amaldiçoado, quem ama é abençoado. Se você não ama, é amaldiçoado. Se você ama, é abençoado, cheio de bênção. Nós precisamos pensar, irmãos, quem ama ao Senhor. Eu acredito que as perguntas que Jesus fez para Pedro foram propositais para provocar em Pedro uma reflexão. Como eu acredito que essa palavra hoje, que eu estou na metade dela agora, essa palavra hoje está para você ter uma reflexão, fazer uma reflexão em cima das suas ações e atitudes. Porque se amar a Deus não é uma resposta, é uma ação, uma atitude, nós precisamos pensar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. E você concorda comigo que quem ama agrada? Sim ou não? Quem abre a porta do carro para a esposa, levanta a mão. Eita glória, tem meia dúzia. Quem lava a louça para a esposa de vez em sempre? Quem traz flores fora de época? Não tem nada para comemorar, mas traz flor. Ô Gil, dá um jeito aí, filho. Quem ama, agrada. Você concorda comigo? Quem sabe como agradar a Deus? Quem sabe? Me fala alguém alguma coisa. Vamos fazer uma mensagem de resposta. Quem pode falar uma coisa que você pode fazer para agradar a Deus? Uma. Oi? Nossa, eu não ouvi mesmo, verdade. Ser obediente. O que mais? Oi? Cuidar do próximo. O que mais? Beleza, o que mais? Amar o próximo. O que mais? Eu não entendi, eu estou surdo hoje. É isso aí, irmão. Eu não ouvi, mas é isso aí. O que mais? O que mais, crente? Me ajuda aí. Ser agradecido. O que mais? O que mais? É isso, é tudo isso que vocês estão falando, irmãos. E muito mais. Mas tem algo que na Bíblia está muito claro como é que você faz para agradar a Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Tem crente aí, irmãos? Eita glória. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler versículos 1 a 6. Hebreus 11, 1 a 6, você conhece o texto? Olha que incrível isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, lendo esse texto, eu entendo que a fé é a ferramenta usada por Deus para a nossa vida, para que a gente possa agradar a Deus. Tem crente me entendendo aí?
A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu agrado a Deus através do meu exercício de fé. Quem está me entendendo, diga amém. Faz sentido para você? Se eu quero agradar a Deus, eu preciso nutrir a minha fé. Eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso trabalhar a minha fé. Uma vez perguntaram para Jesus, né? Aliás, pediram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E se você pega o contexto dessa história aí, aumenta-nos a fé, Jesus estava falando sobre perdão. Jesus estava falando que vocês devem perdoar 70 vezes 7. Então era tão difícil isso que eles olharam para Jesus assim: Jesus, aumenta-nos a fé para a gente conseguir perdoar. Tem muita gente que não perdoa porque a sua fé está fraca. A sua fé está baixa. A fé, o exercício da fé muda muitas coisas na nossa vida, inclusive isso. Se você às vezes aprendeu com a família não perdoar, você perdoa fácil. Você quer fazer um exercício para saber como é que está a sua fé? Eu vou dar algumas coisas aqui, mas uma delas é essa. Você precisa perdoar as pessoas, porque se você é duro de coração, é bem provável que a sua fé não está bem, porque, meu irmão, você precisa de fé para perdoar as pessoas. Precisa de muita fé. Mas eu quero tratar com você aqui como é importante, meu irmão, inclusive, se você virar um pouco a página aqui no capítulo 10 de Hebreus, eu fiz questão de colocar esse texto aqui, parece que não faz sentido, mas você vai perceber que faz. Diz assim no versículo 23 do capítulo 10: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Versículo 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pastor, por que o senhor botou esse texto aqui? Porque a fé cristã não é uma fé solitária. Não é solitária. Não é importante só o seu pastor ter fé. Meu irmão, deixa eu contar um negócio para você aqui. Eu quero que você ore por isso. Se Deus me permitir, se Ele me autorizar, eu vou contar a minha experiência da campanha da Arca no dia 1º de outubro. Eu vou contar a minha história que eu passei em família, para você saber o que nós vivemos em relação à campanha da Arca da Conquista. Eu sempre perguntei a Deus, todos os anos: está na hora de eu contar? Estou sentindo que está chegando a hora. Se Deus permitir, eu vou contar para você. Mas você precisa entender assim, que a fé não tem a ver só com você. Não adianta, hoje eu tenho uma fé que eu não tenho, eu digo para as pessoas, não tenho direito de não ter fé. Pelo que eu passei, não tenho direito de não ter fé. Mas escuta, não é importante só o pastor ter fé, é importante é todo mundo ter fé. O importante não é só você ter fé, é o irmão que está do teu lado ter fé também. Porque é importante, ele está dizendo assim, que é importante nós estarmos juntos, para nós estimularmos uns aos outros, ao amor, às boas obras, que é um exercício de fé. Então é muito importante nós andarmos juntos. Quem ama a Deus, agrada a Deus. Isso é proposital para a nossa vida. Põe isso na sua conta. Quando você faz isso, a primeira pessoa a ser abençoada e transformada é você. É você. Agora, por que a fé agrada a Deus? Eu poderia usar várias coisas, não é? Eu te perguntar de novo, quem ama a Deus de verdade? Dá um grito aí, deixa eu ver. Muito bom, muito bom. Eu quero que você entenda assim, irmãos. A fé, você poderia fazer várias coisas, nós podíamos colocar aqui, mas eu peguei 3 consequências de quem tem fé. Melhor dizendo assim, 3 objetivos de quem tem fé. Melhor ainda, 3 coisas fantásticas que trazem bênção para a nossa vida, se nós temos fé. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Por que a fé agrada a Deus? Você vai entender. Versículo 7 de 1 Pedro, no seu primeiro capítulo, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro refinado, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo, olha, escuta isso, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Aqui está, pastor. A primeira coisa importante de você ter o exercício de fé é a sua salvação. Então você nutrir a sua salvação, cuidar da sua salvação, é um exercício importante da sua fé. Você não acha? Eu tenho 33 anos de pastorado, mais um tempo de evangelista. Eu já vi muita gente desistir da fé. Não é sair de uma igreja e ir para outra apenas. Não, desistir da fé. Desistir. A Bíblia está dizendo aqui que o fim da fé, o objetivo da fé é a nossa salvação. Mas eu não penso só na minha. Quem tem fé e trabalha a salvação, ele não pensa só na sua salvação, ele pensa na salvação de outras pessoas. Ele se preocupa com a salvação dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, seus cunhados, seus vizinhos, seus amigos de infância, seus amigos de trabalho. Ele sempre está preocupado com o Senhor. Será que eu vou ter uma oportunidade hoje de pregar para alguém? Será que eu vou ter a oportunidade hoje de falar de Jesus para alguém? Para que alguém conheça Jesus Cristo? Alguém está me entendendo aí? A fé, eu não me preocupo só comigo, eu tenho minha fé, eu vou para o céu, eu acredito em Jesus, confirmo em Jesus, mas ela não é só importante para mim, ela é importante para outras pessoas. Eu sou instrumento de Deus para que alguém seja salvo. Isso faz parte do meu exercício de fé. Se você não é muito aguçado, desafiado a pregar para alguém, use o femômetro. Femômetro, medidor da fé. Deve estar lá embaixo. Pastor, eu não nasci para isso. Lógico, eu também não nasci para isso. Mas depois que eu passei para o novo nascimento, aí falei, agora eu nasci para isso. Todo salvo tem paixão em ver alguém salvo. Tem crente aí, moça? Vou repetir, todo salvo tem alegria de ver um outro salvo. Todo salvo em Cristo Jesus, que ama a sua salvação, que cuida da sua salvação. Porque a Bíblia diz assim, em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É você permanecer firme em Cristo Jesus que vai garantir você chegar lá. É você chegar ao fim da tua vida e firme em Cristo Jesus. Então não ignore essa questão de você cuidar da tua salvação. Pastor, meu nome já foi escrito no livro da vida, estou garantido. A Bíblia diz, Hebreus trata sobre isso. Trata daqueles que uma vez provando as maravilhas do Senhor, e eles abandonam. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque alguém pode perder, alguém pode abandonar, nem é perder. Pastor, a gente não perde a salvação, Jesus não deixa. Jesus disse assim, todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma deixarei ir embora, né? Jesus não deixa, é você que vai. É você que vai. Tem muita gente, eu não posso negar, irmãos, eu conheci pessoas que eu falei, esse é salvo, esse tem o nome escrito no livro da vida. Eu estava junto com ele, eu lembro de um jovem junto comigo na minha juventude, ele vivia experiências com Deus junto comigo, mas ele abandonou o cristianismo. Eu não tenho coragem de dizer que ele não era salvo, eu não tenho coragem de dizer, porque eu conheci ele. Isso é mais triste ainda, porque se eu tivesse desconfiança, não ficaria tão triste como eu fico de lembrar dele ter abandonado o cristianismo. A maior luta que o diabo tem contra a gente é contra a nossa salvação. A maior luta que o diabo vem em cima da gente é impedindo a gente, desanimando a gente de pregar o evangelho para alguém ser salvo. Porque o fim maior da fé é a salvação. E essa fé agrada a Deus. Anota isso, meu irmão. A fé que agrada a Deus é a fé que te salva. A fé que agrada a Deus é a fé que te leva para Jesus. E mais ainda, a fé que agrada a Deus é aquela que você leva alguém também a conhecer Jesus. Isso é missão de todos nós. Fiquei muito feliz, na morte do meu pai, né? Você ficou feliz? Lógico que eu fiquei, mano. Meu pai está no céu, estou feliz. Não é? Dói, triste de saudade, mas feliz porque ele está em Jesus. Mas é incrível o que Jesus faz. Ele prepara todos os ambientes são propícios para a gente pregar o evangelho. Todos são propícios para pregar o evangelho.
Nenhum momento da tua vida, eu não tenho condição, estou muito triste. Nós levamos 4, tem uma cuidadora que está aqui, a Maiara está aqui, porque eu vi o marido dela, o Guilherme, né? Contei outro dia, mas preciso contar de novo para você. A Maiara tinha 4 cuidadoras, 3 voltaram para Jesus. Porque o meu pai era para ficar no hospital e dali subir para o céu. Mas Deus quis levar ele para casa. Por que Deus quis levar ele para casa? Porque a Maiara, junto com o seu marido Guilherme, vieram aqui segunda-feira passada. E o Guilherme, seu marido, aceitou Jesus segunda-feira passada. Achei que você ia fazer uma festa muito maior, hein? Diga aleluia por isso. Né? Glória a Deus. Então, olha, até, pastor Maurício, até meu pai no leito de morte, Deus usou a fé dele para que alguém pudesse ser salvo. Eita glória! Aleluia! Aí a gente entendeu porque que Deus quis levar o pai para casa, para que eu pudesse trazer pessoas para dentro da minha casa e elas voltassem para Jesus ou aceitassem a Jesus. Mas ontem eu preguei nos jovens, eu disse para vocês, não disse? Ontem eu preguei nos jovens, saí daqui dos jovens. Se a família estiver aqui, se manifesta. Eu saí dos jovens e lá no estacionamento, indo embora, uma família estava lá com umas 6 pessoas. E aí eu fui cumprimentei e fui na direção do meu carro. Aí o pai da família, ele falou: pastor, deixa eu falar um negócio. Ele falou para ele: o senhor lembra quem eu sou? Eu olhei para ele assim e falei: rapaz, a sua fisionomia está meio... Eu estou lembrando da sua fisionomia, só não lembro de onde, de quando. Ele falou: pastor, eu sou o motorista da ambulância que levou teu pai para casa. Aí eu lembrei. Você vê naquela dor, na tristeza de ver meu pai daquele jeito, eu falei para ele, né? Falei: e aí, como é que você está? Né? Ele falou: estou longe da igreja, pastor. Estou longe da igreja. Falei: então está na hora de voltar. Ele me falou ontem que ele está 1 mês na igreja aqui frequentando. Quem é salvo em Cristo Jesus, levanta a mão, dá uma festa aí para Jesus. Mais ainda, fica em pé assim com as mãos, fica levantado com as mãos. Quem vai compartilhar a salvação em Cristo Jesus com alguém, levanta as mãos, dá um glória a Deus. Você vai compartilhar com alguém a sua salvação. Você vai dizer para alguém que é salvo, que você é salvo e que ele precisa de salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode assentar-me, pode aplaudir Jesus e tomar o teu assento. Oh, glória a Deus e aleluia. Estou terminando. Tem mais 2 coisinhas importantes para ser ditas. Outra coisa: milagres. A fé que agrada a Deus é aquela fé que nos leva à salvação e levar a salvação para alguém, mas é a fé que leva a vivermos milagres. E os milagres que trazem adoração ao Senhor. Escuta o que eu vou dizer, irmãos. Tem muita gente colocando um pedido na campanha da Arca que não glorifica a Deus. Se você quiser viver o sobrenatural, faz um pedido ao Senhor que vai trazer glória para o nome dEle. Tem crente aí não? Tem uma história de uma mulher que está registrada em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Vem comigo aí. Versículos 21 a 28. É a mulher chamada a mulher cananeia. Ela era uma estrangeira pagã da região de Sidom, não é? Marcos, no Evangelho de Marcos, chama que ela era grego, sírio-fenícia, ou seja, ela não era do povo de Deus. Mas olha que história, vale a pena ler essa história. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É incrível, né? Ela viu a situação dessa, ela viu que ela não era digna, mas de repente ela tem uma atitude poderosa. Ela não desassocia o seu milagre daquilo que ela fez. Ela pega, diz o texto aqui no seu versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não desassociou a adoração a Deus com o seu milagre.
Ela adorou a Deus. E Jesus, meus, Jesus provoca a fé dela. Provoca muito. Jesus faz questão de provocar a nossa fé. E provocou a dela. Ele diz assim, ele então respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Parece que ele insultou ela. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Não tem como desassociar, crente, desassociar o milagre da adoração. Não tem como. O milagre e a adoração tem que andar juntos. Eu adoro a Deus e eu recebo o milagre. Adora a Deus e recebe o milagre. Não desassocie. Você vai reconhecer quem Deus é. A sua fé adora antes do milagre acontecer. Alguém pode dizer, pastor, mas teu pai morreu. Mas pensa no milagre, irmão, ele chegou no céu. Pensa no milagre. Pensa no milagre, ele chegou lá, está garantido. Então, crente, não desassocie isso. Você tem que adorar ao Senhor, acreditar nele. É uma fé tão poderosa que eu consigo adorar antes de receber o meu milagre. E se não receber, eu adoro também, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Tem crente aí para dar glória ao Senhor por isso? A gente adora a Deus em todo o tempo. A fé genuína provoca adoração em todos os ambientes da vida. A fé molda muito o nosso coração, né, para que as palavras que saiam da nossa boca sejam para a glória dele. Numa notícia não agradável, como a morte, a perda de alguém, a gente dá glória a Deus. A gente dá glória a Deus. A gente glorifica o Senhor. Um sábado que papai faleceu, toda a minha família se reuniu no meu apartamento aqui pertinho. Nós nos reunimos lá, meus irmãos, meus cunhados, alguns netos que estavam ali. Nós nos reunimos lá e fizemos um grande culto ao Senhor. Nós celebramos a vida do papai. Nós celebramos o que ele representou, o que ele fez, como ele educou a gente, como ele foi um pai, assim, exemplo para todos nós. Nós celebramos, nós adoramos ao Senhor. E foi um dos melhores cultos que nós fizemos como família. Foi no momento mais triste da família, mas foi um momento de adoração verdadeira. A adoração vem antes do milagre, mas vem depois, se o milagre vier ou não vier. Porque a sua fé está em Deus, naquilo que Ele é na sua vida. Poderíamos dizer dessa forma também, alguém muito alegre entre os discípulos que estavam expulsando os demônios. Jesus falou assim: alegrai-vos não porque os demônios se submetem, mas alegrai-vos porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então ele diz assim: alegrai-vos não apenas porque vocês recebem milagres, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Tem crente aí com o nome escrito no livro da vida? Abraão também entendeu isso, lá no capítulo 22 de Gênesis, versículos de 1 a 22, de 1 a 12, você conhece a história, quando Abraão entrega o seu filho, ele vai caminhando com o seu filho rumo ao lugar onde Deus pediu para o seu filho ser sacrificado. Deus pede para o filho da promessa ser sacrificado, mas Abraão entendeu naquela época o que significaria ele sacrificar algo para Deus. Ele diz lá no versículo 5, do capítulo 22, ele diz assim, ó: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, diz assim a Bíblia, ó, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele foi numa caminhada, ele foi junto com os servos, carregando as coisas, com os animais. Ele deixa ali os animais e os servos. Vai ele e Isaac para o monte onde ele vai sacrificar o seu filho. Não é? E eles levam os materiais para fazer o altar, para sacrificar o filho. Ele fala assim: nós vamos adorar a Deus. Você precisa entender que o teu sacrifício é de adoração a Deus. Adoração a Deus.
E o nosso sacrifício é parte, tem crente aí? É parte da nossa adoração. Não é? Eu adoro a Deus, não porque eu sou bonitão, eu não sou tanto assim também. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Mas isso é um exercício de fé, porque nós adoramos aquilo que não vemos. A minha fé diz de um Deus que existe, que cuida de mim. Tem crente aí ou não? Então você adora a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, você adora a Deus. A adoração a Deus é um exercício de fé. E essa adoração, no exercício de fé, promove milagres na tua vida. Você precisa entender, a fé é o fim para a tua salvação. A fé é o fim para milagres na tua vida. Mais uma coisa para eu terminar. Abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo, meu irmão. Porque a fé, ela é o fim para a sua salvação, é o fim para milagres de adoração a Deus, mas ela é o fim de multiplicação, você vai entender. Tiago capítulo 2, eu preciso ler esse texto para você, antes de eu entrar nesse tema. Vai comigo em Tiago capítulo 2. Os músicos podem vir aí, porque eu estou caminhando para o fim. Eu amo ouvir os músicos aqui, eles são levitas. Quando eles tocam, o ambiente melhora, que é uma coisa incrível. Anjos começam a dançar nesse palco aqui, quando eles vêm tocar e celebrar o Senhor. A primeira coisa, antes de eu falar da multiplicação, a primeira coisa que eu quero que você entenda, a primeira coisa importante, se você quiser anotar nesse caderno seria importante, a sua fé é vista. A sua fé é palpável, ela é vista. A fé não é um sentimento, a fé é algo concreto, ela é vista. As pessoas verificam, elas conseguem verificar o seu nível de fé. A tua esposa verifica o seu nível de fé. Teus filhos verificam o seu nível de fé. Nós verificamos um do outro, não é um julgamento, mas é fácil verificar. Tiago capítulo 2, 14 em diante diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, comparativo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Não confunda isso com a sua fé. Quereis, pois, ficar certo, homem insensato, que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras da fé, pelas obras que a fé dele se consumou. Vou ler de novo esse versículo. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ele agiu. Ele se movimentou. Ele reagiu. A fé dele fez isso com ele. Ou seja, sua fé é vista. Isso não é eu ver, é você ver. Não adianta eu ensinar, por exemplo, sobre contribuição, sobre dízimo, sobre uma oferta que a gente vai fazer na campanha da Arca, se você não entender que isso está dizendo da tua fé. É você que tem que entender quando você pegar um envelope de dízimo, quando você pega um envelope de oferta da Arca ou de qualquer outro momento, você pega o seu envelope, você tem que analisar a sua fé, você tem que ver ela, você está palpando. A gente construiu um prédio, foram pessoas que exerceram fé.
A gente vai fazer mais ainda, vamos expandir o reino. A gente está vendo isso como um exercício de fé. Segunda coisa, antes de falar da multiplicação: o nosso amor não é ao dinheiro. Tem nada a ver com dinheiro. Nada. 1 Timóteo, agora eu quero ler 1 Timóteo, capítulo 6. Estava em 2 Timóteo, perdão. 6, versículos 9 e 10. Ora, o 8 é bonito também, né? Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ele está muito claro aqui. Não condena quem é rico. Eu conheço, já tive o prazer de sentar na mesa de gente muito rica, mas muito rica. Me lembro um cidadão que eu conheci em BH, Belo Horizonte, estava com um grupo de pastores. Nós fomos numa casa que eu nunca vi igual. Até hoje nunca vi igual. Uma casa, meu Deus do céu, enorme, extremamente rico, mas um crente valoroso. Eu fui uma vez em São Paulo, fui pregar numa igreja em São Paulo e fui levado para uma refeição num apartamento de um homem muito rico. A sacada do apartamento dele cabia, sem sombra de dúvida, umas 100, 120 pessoas sentadas. A sacada do apartamento. Riquíssimo, mas um homem temente ao Senhor. O problema não é ter dinheiro. Aliás, eu quero que você queira dinheiro. Eu quero que Deus abençoe você com recurso financeiro. Por isso que a gente precisa do processo de santificação. Você precisa entender isso. Por quê, pastor? Porque a santificação fortalece a gente, a nossa identidade em Deus. Fortalece quem nós somos em Deus. Se Deus derramar uma bênção tão grande sobre a tua vida, e isso eu já vi acontecer, Ele derrama uma bênção tão grande que você não tem condição de suportá-la. E ao invés de te levantar e glorificar o nome de Cristo, ela mata você. Já vi gente, e eu já vi isso desde o início do meu ministério. Uma das primeiras pessoas que eu visitei no meu ministério, como evangelista ainda, ele era uma pessoa muito rica. E ele estava ausente da igreja, e eu fui visitá-lo, numa casa muito boa. Eu fui visitá-lo, ele tinha uma caminhonete linda na garagem. Eu gosto de caminhonete, e acho bonito. E ele tinha uma caminhonete linda na garagem. E eu entrei lá, falei: irmão, você não está vindo na igreja? O que aconteceu? Eu falei: pastor, a igreja não tem estacionamento. Imagina, eu pegar essa minha caminhonete e deixar na rua, vou roubar. Poucos dias antes, uma semana antes, roubaram. Que carro que era da Rosa? Era um Fiat. Era um Fiat 147. Irmão, para ladrão roubar um Fiat 147, ele tem que estar apavorado, né? Ele roubou um Fiat 147, né? E ele citou isso: roubaram o carro da irmãzinha. Imagina a minha como é que fala? Minha picape. Irmão, não tem a picape. Então o problema não é ter o dinheiro, o problema é o amor que o dinheiro promove na tua vida. Terceira coisa, antes de eu falar de multiplicação. Terceira coisa, abre em 1 Coríntios. Hoje você está lendo a Bíblia, irmão. Fazia tempo que você não lia tanta Bíblia assim. Capítulo 13, eu quero que você entenda isso. Não inverta as coisas. O amor é o mais importante. O amor a Deus é o mais importante do que tudo. Então deixa eu deixar claro aqui, ó. Tem crente me ouvindo antes de eu ler o texto? Olha para mim. Olha para mim. Se você falar assim: pastor, eu não tenho um centavo para colocar na arca. Nenhum centavo. Nada, eu não consigo. Venha para a campanha. Pega o teu envelope. Escreve o teu pedido. A gente não compra milagre com dinheiro. O seu amor por Deus não é para mim que você tem que provar, é para Deus. Porque não eu vou enxergar, Deus vai enxergar. Eu não tenho condição de julgar você do que você vai fazer nessa campanha.
Tenho. Nem tenho, graças a Deus, nem quero ter. Se você fala, não tenho, pastor, tem uma moedinha, vem com a moedinha. Uma moedinha de R$1, 50 centavos. Se eu não tenho nem uma moedinha, eu venho aqui pela graça de Deus de ônibus, porque tem ônibus nessa igreja. Venha, ponha. Eu já tive histórias aqui na igreja. Me lembro no caso de um irmão que ele não tinha, ele chegou, aliás, ele tinha R$20. Ele não tinha mais nada para amanhã, nem para comprar pão. Ele não tinha como vir na igreja. Ele tinha um carrinho velho. Ele pegou R$10 e botou no carrinho de gasolina. E R$10 ele pôs na oferta. Durante a semana ele veio aqui e trouxe uma oferta muito maior. Porque Deus o abençoou em seguida. Deus vê o seu coração. Mas não esqueça, teu amor por Deus é o mais importante. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que ressoa e como o símbolo que retine. Você fala em língua, você tem dons de falar em língua. Não funciona. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você tem fé para mudar a montanha de lugar, mas não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que você dê, vou parafrasear aqui, que você dê todo o teu dinheiro, tudo que você tem, dê na campanha da Arca da Conquista. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E Paulo está falando do amor a Deus. Do amor a Deus. Vem comigo em Marcos capítulo 4. Eu falei coisas importantes sobre a multiplicação, mas eu quero que você entenda a multiplicação. Marcos capítulo 4, versículos 30, 31 e 32. Você tem que entender que Deus vai multiplicar na tua vida. Diz assim o texto, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Pega comigo essa palavra. A Bíblia nunca disse que é do tamanho de uma mostarda. A gente que interpretou isso como tamanho. Ela nunca falou que a sua fé tem que ser do tamanho de uma mostarda. Ela fala que a sua fé tem que ser como o grão de mostarda. E como é isso? Ele é pequeno, mas provoca coisas extraordinárias, e que você precisa exercer a sua fé. Ela é a sementinha pequena, mas ela lançada na terra, ela se torna uma árvore grande, frondosa, que diz aqui que os pássaros vão lá e se aninham, comem do fruto dela. Então pega comigo, a multiplicação que Deus quer fazer através do seu exercício de fé não é só para você. Tem muitas pessoas que vão ser abençoadas por aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque a fé que agrada a Deus provoca multiplicação. João capítulo 6. Eita, crente, está lendo a Bíblia hoje. Anota aí, João capítulo 6. Eu acho incrível essa história. Versículos 1 em diante, diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Responderam Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um pedaço de pão, um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos,
Mas isso para tanta gente, disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar uma relva. Assentaram-se, pois os homens, em número de 50, o número de quase 5.000, perdão. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, diga aleluia por isso, graças, distribuiu-lhes entre eles, e tendo igualmente os peixes, quanto queriam, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ou seja, comeram até fartar, comeram com abundância. E a multiplicação, eu quero que você entenda aqui, Você vê que no início diz o texto assim, que Jesus fazia muitos milagres naquela região. Mas tem milagres que Jesus não faz sem a minha e a sua participação. Você vê que o milagre da multiplicação teve que ter alguém dar alguma coisa. Jesus, o seu discípulo chamado André falou assim: Senhor, tem um menino aqui, tem 5 pães de cevada. O pão de cevada é o pão mais simples que existia naquela época, mais humilde. Família humilde comprava um pão de cevada. Ou seja, era uma família muito humilde. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Alguém chegou e falou assim: mas o que é isso para tanta gente? Tudo que você colocar nas mãos de Deus tem o poder de ser multiplicado. Tem o poder da multiplicação. Não deixa de ser dizimista, irmão, ofertante. Não faça isso. Porque tudo que você coloca nas mãos do Senhor Jesus, eu já ensinei numa outra mensagem que o dízimo é para Jesus, não é para mais ninguém, a não ser para Ele. Tudo que você coloca nas mãos de Jesus tem o poder da multiplicação. A gente para aqui para entender, irmãos, uma coisa muito preciosa. Fique em pé, crente, fique em pé. Muito preciosa, importante demais. Muito importante. Aliás, em João capítulo 21, versículos de 1 a 6, tem uma cena linda e poderosa. Quando os discípulos estão na beira do mar, eu não vou ler o texto, quando eles estão na beira do mar, esperando talvez Jesus aparecer, parecia que Jesus estava demorando. Aí Pedro falou assim: eu estou com fome, então eu vou pescar. Os demais discípulos disseram assim: também vamos contigo. Diz o texto bem assim: então foram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Está bem assim no texto, nada apanharam. Aí quando eles estão voltando, logo bem amanhecer, havia uma névoa, ainda ninguém podia enxergar direito. Quando eles estavam chegando na praia, Jesus aparece na praia e grita para eles: tem algo de comer? Eles responderam: não. Aí Jesus falou assim: lançai a rede ao lado direito do barco que achareis. Diz a palavra que eles lançaram e pegaram tantos peixes, muitos peixes, que parecia que o barco ia a pique. Escuta, irmãos, tudo o que você precisa, tudo o que você quer dar para Deus, Ele já tem na sua mão. Tudo Ele já tem. Porque quando Pedro encontrou-se com Jesus, ali depois que ele saiu, porque João chegou para Pedro e falou: Pedro, é o Senhor. Diz a Bíblia que Pedro veste uma capa, vai para o mar, esquece os peixes e vai lá, senta-se numa pedra. E quando ele chega lá, Jesus está sentado. Havia fogo, havia pedra, fogo e pão. Peixe e pão. Havia pedra, fogo, peixe e pão. O que Jesus pediu para os discípulos, Ele já tinha. Jesus não precisa do teu dinheiro, Ele já tem. Jesus não precisa, Ele já tem tudo que você quer dar para Ele. Só que quando a gente lança para o Senhor, isso multiplica. Tem crente aí? Alguém perguntou: aonde é que apareceu o pão? Eles estavam na praia, não tinha padaria ali, mas apareceu o pão, não tinha farinha, mas apareceu o pão. Tem uma notícia para te dar: tudo que você quiser oferecer para Deus, Ele tem, e tem muito mais ainda do que você não ofereceu. É bem provável que alguém que experimenta a bênção da multiplicação não abençoa só uma área da vida dele, abençoa muitas outras áreas. A gente precisa entender assim, que a fé, o nosso amor nos leva a uma fé que agrada a Deus, e essa fé que agrada a Deus é toda ela em benefício nosso.
salvação é em benefício nosso. Os milagres é em benefício nosso. E a multiplicação é em benefício nosso. Então tudo que você fizer a Deus, não é que Deus quer, é a ferramenta para que Ele manifeste graça sobre a sua vida. Todo exercício de nossa fé é para que você experimente o sobrenatural, a graça de Deus sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. Para que você experimente o sobrenatural, é para você, é um exercício de agradar a Deus. É como um pai que vê um filho que o agrada muito, ele quer fazer muito para aquele filho também. Vamos orar então? Fecha os teus olhos, faz uma reflexão aí. Como é que tem sido a sua fé, essa fé que agrada a Deus, essa fé poderosa. Como te amamos. Vai olhando para o Senhor. Te adoramos. Veja se essa fé está dizendo que você ama o Senhor. Tem crente aí, irmão? Faz uma reflexão. Jesus, te amamos. Faz isso, crente. Faz. Como te amamos. Te adoramos. Vai orando, crente. Vai orando. A palavra de Deus tem que confrontar você. De coração. Você tem que se sentir confrontado. O que eu posso melhorar? Todos nós podemos melhorar na nossa fé, no nosso amor a Deus, que vai nos levar a uma fé poderosa, que cuida da nossa salvação, que leva a salvação, aleluia, que provoca milagres, e tem o poder de multiplicar, da multiplicação. Oh glória, aleluia, Jesus te amamos. Jesus te amamos. Te amamos, te adoramos, Pai, te adoramos, de coração. Jesus te amamos, diga isso mais uma vez se você quiser. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos, Pai, te adoramos. Vir para cá para que eu faça uma oração específica para você aumentar o seu amor a Deus e como consequência do seu exercício de fé, aleluia, vem para cá meu irmão, uma oração importante, ei, glória a Deus, de coração. Jesus te amamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos, Pai, te adoramos, de coração, Jesus, Jesus te amamos, como te amamos, Pai, como te amamos, te adoramos, te adoramos, de coração. Deixa eu orar para você. Deixa eu dizer, se você sente, se algo falou no teu coração, não fica no lugar. Não fica no lugar. Um ato, um movimento seu pode abrir o céu sobre a tua vida. Se algo falou profundo no teu coração, você não precisa me contar, mas se isso aconteceu, saiba que é um ambiente propício para algo sobrenatural. A porta do céu pode se abrir. Algo grandioso vai acontecer na tua vida, de um entendimento sobrenatural. Se você sente isso, você sai do teu lugar. Eu não preciso fazer o apelo, você pode vir para cá. Sinto, eu senti algo hoje. A palavra falou profundo em uma área da minha vida. Falou, é algo que precisa acertar, que precisa resolver. Vou repetir, o fato de você sair do teu lugar, você abre um caminho que estava fechado. Você abre um entendimento que ainda não veio à sua mente. Não é, o teu coração se abre para que Deus possa falar no teu coração, ministrar na sua vida coisas que só você sabe, coisas que só você está vivendo. Não é?
para você viver algo sobrenatural de Deus. É esse momento é importante. É um momento da ministração, quando o tempero e todos os ingredientes vão se misturando para formar aquilo. Então é algo poderoso agora é importante. Levanta as tuas mãos, vamos orar. Pai, eu estou orando aqui por todos os irmãos que aqui estão nesta noite, ouvindo a Tua palavra. Mas nós queremos viver a fé que Te agrada, porque nós Te amamos. Senhor Jesus, olha para o nosso coração, vê como nós Te amamos. Nós amamos o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Pai, como nós Te amamos. Como nós Te amamos, Jesus. Como nós Te amamos, papai. Nós Te amamos de coração, Senhor. Nós Te amamos com a nossa alma. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, aleluia. Tu és o Príncipe da paz, Tu és o grande eu sou, o El Shaddai, o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Elion, oh, cantarabalabás. Tu és aquele que está sentado no alto e sublime trono, Tu és aquele que comanda todas as coisas, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai. Nós Te amamos, Senhor. E abençoe este irmão, esta irmã, para viver o exercício da fé. Senhor, para viver o sobrenatural na fé. Pai bendito, que haja aqui um crescimento da fé. A Tua palavra nos dá essa autoridade. Aumenta-nos a fé. Aumenta a fé desse irmão, dessa irmã. Aumenta a fé desse povo. Aumenta a fé, Senhor, para viver o sobrenatural, para experimentarem milagres do Senhor, para experimentarem multiplicação de Deus, para experimentarem, Senhor, a salvação e ser instrumentos para que alguém seja salvo. Aleluia, Pai. Faz esta obra, papai. Derrama sobre este irmão toda sorte de bênção, Senhor. E ele vai ver algo sobrenatural. Tem crente aí, irmãos? Tem crente? Glorifica o Senhor. Levanta as mãos, glorifica o Senhor. Engrandeça o Senhor. Aumenta a tua fé. Creia quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer. Deus pode tudo, Ele faz tudo. Ele tem tudo para mim e para você. Tem crente aí para glorificar o Senhor, para dar um brado de adoração nesse movimento de fé, nessa atividade de fé agora. Ei, Pai, nós celebramos quem Tu és. Celebramos o Deus que multiplica, o Deus que salva, o Deus que faz milagres, Senhor. Nós celebramos o Deus da nossa vida. Nós não vamos retroceder na fé, nós vamos avançar na fé. Aleluia! Oh! Como Te amamos, Te adoramos, Pai. Te adoramos De coração, de coração. Jesus amamos, Pai. Jesus Te amamos, como Te amamos, sim. Te amamos, te adoramos de coração. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.